Olá, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim mostrar como eu fiz essa mandala, que ficou com 74 centímetros. Foi tecida com uma linha que chama Doce Laçadas, que é uma linha que não é mais fabricada, que tem esse efeito degradê, de troca de cores suave. E eu optei por usar a Prisma da Círculo, que é bem parecida com essa, tá? Também é uma linha de 4 cabos retos, 50% acrílico, 50% algodão e que tem essa troca de cores suave também. Mas se você quiser usar uma outra linha, também não tem problema nenhum, mesmo que seja uma linha, uma cor só, vai ficar muito bom também. Aqui eu vou usar minha agulha de sempre, que é a 2,5 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, o aro aqui no caso é de MDF e o tamanho eu recomendo que vocês deixem para ver só depois que o trabalho estiver pronto, tá? Porque mesmo você tecendo com o mesmo material que eu, você pode ter um resultado de tamanho diferente. Então, primeiro a gente faz, estica, mede para providenciar o aro na sequência. E é uma mandala também feita aqui a partir de um gráfico. Eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês e vou explicando a cada volta o que a gente vai fazer. Então, vamos começar. Esse é o nosso gráfico, eu vou fazer até a 22ª volta e a gente vai trabalhar em quase todas as voltas com ponto alto duplo, tá? Só duas aí que a gente tem pontos altos triplos. Aqui, esse novelo, a gente tem duas possibilidades, né? A gente pode começar pela cor mais escura aqui de dentro ou pela cor mais clara, tá? O fio da cor mais escura já tá aqui, eu vou começar por ela, mas senão a gente pode tirar esse papel e achar a ponta aqui dessa parte mais clarinha e fazer do claro pro escuro, tá? Então, aqui eu vou puxando pelo centro. Então, para começar, aqui na nossa primeira volta, a gente vai fazer o anel mágico e dentro do anel mágico a gente vai fazer 3 pontos altos duplos separados por 2 correntinhas, tá? Então, aqui para fazer o anel, eu vou jogar aqui a ponta mais curta por cima desta outra. E aqui, passo a agulha por baixo do fio que tá aqui a mais à direita, trago esse fio que tá mais à esquerda por baixo, aí eu vou ficar que nem com uma alcinha aqui e vou passar essa parte aqui que tá mais à esquerda por dentro da alcinha, tá? No começo aqui, esse fio ele é mais molinho, a gente tem que fazer com calma aqui, dar uma seguradinha para passar todos os fios por dentro, tá? A gente puxa aqui o fio mais comprido, tá feito o anel. Eu vou diminuir aqui o espaço, puxando o fio mais curto, eu acho mais fácil de trabalhar. E aí, tô aqui com o meu anel mágico. Aí, a gente vai fazer, então, 3 pontos altos duplos, separados por 2 correntinhas. Primeiro ponto alto duplo, a gente sobe aqui 4 correntinhas para fazer. E aí, para fazer os outros pontos altos duplos, a gente vai laçar 2 vezes, tá? Diferente do ponto alto simples, que a gente laça uma só. E a gente vai passando por dentro do anel e soltando aqui de 2 em 2 alcinhas. Então, esse é o ponto alto duplo, tá? Só o primeiro que a gente faz aqui com 4 correntinhas. Então, mais um aqui ao lado. Ó, aqui ficou um fiozinho, tá, gente? Precisa tomar cuidado para não perder nenhum fio aqui pelo meio do caminho, tá? Então, novamente aqui, laço 2 vezes para soltar aqui de 2 em 2 alcinhas todos os 4 fios, tá? Os 4 cabos aqui que compõem esse fio. Aí, aqui, 2 correntinhas de separação. Volto laçando 2 vezes para fazer a mesma coisa novamente, mais 3 pontos altos duplos aqui ao lado, dentro do anel. Então, aqui, ó, mais 3 pontos altos duplos e mais 2 correntinhas, tá? E agora aqui a gente vai repetir. Então, a gente vai fazer isso 6 vezes. Eu já tenho 2 aqui, vou seguir até completar esses 6 conjuntos aqui de 3 pontos altos duplos e 2 correntinhas. Então, aqui terminei os últimos 3 pontos altos duplos, faço as 2 correntinhas. Aí, aqui, a gente vai fechar o anel, tá? Puxando o fio mais curto.
Aqui dá pra fechar bastante, dá pra puxar tudo se quiser. E aí, pra fechar essa volta, a gente vai, então, fazer um ponto baixíssimo na parte de cima do primeiro ponto alto duplo, que é a quarta correntinha, tá? Então, a gente vem aqui na quarta correntinha, pega aqui na alcinha e fecha com o baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa primeira volta. Na segunda volta, a gente vai abrir um pouco esse desenho aqui, aumentando a quantidade de pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos em cima deste primeiro, no do meio só um, e mais 2 pontos altos em cima do terceiro aqui, tá? 2 pontos saindo do mesmo lugar. E no meio aqui, para separar, a gente vai fazer agora 3 correntinhas. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai começar com 4 correntinhas. A gente já tá no ponto certo de começar, né? Porque é ponto sobre ponto. Então, aqui, vou subir 4 correntinhas como primeiro ponto alto duplo. E aí, laço 2 vezes e venho aqui nessa alcinha para fazer esse outro ponto que vai sair do mesmo lugar, tá? Então, aqui, mesma coisa que a gente fez embaixo, a gente vai tirando aqui de 2 em 2 alcinhas e fecha. São pontos separados, né? Não são pontos fechados juntos. São apenas pontos que saem da mesma base aqui. Laço 2 vezes para fazer o ponto que vai ficar aqui em cima do ponto do meio, tá? Que é um só. E aí, faço 2 pontos em cima deste último. Então, laço 2 vezes. Aqui eu fecho o primeiro e laço 2 vezes para fazer outro aqui no mesmo lugar. E agora, a separação é com 3 correntinhas. Então, aqui o desenho vai aumentando um pouquinho, né? Aqui, a gente já laça 2 vezes para recomeçar, tá? Então, aqui venho no primeiro ponto alto duplo e vou fazer 2. Então, aqui, já fechei, laço mais 2 vezes para fazer o outro ponto no mesmo lugar. Tá? E aí, aqui já vou repetir, fazer um em cima do ponto do meio e mais 2 no último, igual a gente fez aqui nessa primeira parte, tá? Então, vai ficar assim. E aí, a gente faz em todos os conjuntinhos aqui até chegar no começo novamente. Então, aqui fiz a última sequência de pontos altos duplos, vou fazer as 3 correntinhas para fechar com o baixíssimo, como a gente fez na volta de baixo, né? Na parte de cima desse primeiro ponto alto duplo, que é a quarta correntinha, tá? Então, aqui mesma coisa, a gente vem na alcinha e faz esse ponto baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa segunda volta. Na terceira volta, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo princípio aqui. A gente vai fazer 2 pontos altos duplos em cima desse primeiro e do último, e nos do meio a gente vai fazer um só, tá? Então, a gente vai abrir aqui mais um pouquinho, e para separar, agora 5 correntinhas. Então, aqui, como na volta de baixo, a gente já tá no lugar certo, e a gente vai iniciar mais uma vez fazendo 4 correntinhas como primeiro ponto alto duplo. E vai laçar para vir aqui na alcinha, né, que é onde a gente fechou aqui a volta de baixo, para fazer o outro ponto alto duplo. Aí, aqui, nos pontos do meio, a gente vai fazer um ponto alto duplo em cima de cada um. Então, na sequência aqui, 3 pontos altos duplos, ponto sobre ponto.
E aí, a gente precisa fazer 2 agora no último, tá? Então, aqui, sempre laçando 2 vezes para fazer os pontos altos duplos. E aqui, a gente vai ter 2 saindo do mesmo lugar. Então, aqui, laço 2 vezes novamente para fazer o último ponto aqui da sequência. E para separar agora, 5 correntinhas. Aí, aqui no recomeço, a gente já laça 2 vezes e vem pro primeiro ponto aqui, para fazer 2 em cima dele. Então, laço, venho no mesmo lugar, né, aqui no primeiro, e vou tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar esse aqui também. E aí, aqui a gente já vai repetir, né, vai fazer 1 em cima de cada um desses 3 e 2 no último, como a gente fez aqui, tá? E aí, a gente abriu mais um pouquinho aqui esse desenho. Então, vou seguir novamente aqui essa sequência até chegar no começo. Aqui eu terminei a sequência de pontos altos, já fiz as últimas 5 correntinhas e vou fechar mais uma vez com baixíssimo aqui na parte de cima desse primeiro ponto alto, que é a 4ª correntinha, tá? E aí, tá feita aqui a nossa 3ª volta. Então, na 4ª volta, a gente vai fazer o seguinte, ó. 10 pontos altos duplos nesse espaço aqui de 5 correntinhas, aqui um ao lado do outro. Aí, aqui, 5 correntinhas, um ponto baixo em cima desse ponto alto aqui do meio da volta de baixo, tá? Pegando aqui nas 2 alcinhas. 5 correntinhas para recomeçar com os 10 pontos altos duplos aqui novamente. E aí, pelo gráfico, a indicação é fazer pontos baixíssimos aqui em todos esses pontos, né? Até chegar no espaço de correntinhas aqui para começar a volta. Só que eu vou mostrar para vocês na mandala azul o que acontece se a gente fizer esses pontos baixíssimos aqui em cima. Apesar de ficar praticamente imperceptível, né, os pontos baixíssimos aqui, eu não acredito que isso seja um problema, a questão é que ele prende aqui o desenho, né? Então, você repara que em todas essas outras sequências aqui, fica bem aberto e aqui fica preso, né? Porque como tem esses pontos aqui, eu não consigo abrir, puxando aqui, fica um desenho menor, tá? Então, aqui dá pra ver bem a diferença. Se não te incomodar, você pode seguir assim, né? Fazendo os baixíssimos aqui por cima e começando aqui, subindo as correntinhas e começando a sequência dessa forma. Aí, no caso aqui, de fazer como tá no gráfico, os pontos baixíssimos são feitos aqui pela alcinha de trás, né? Então, vai puxando aqui pela alcinha de trás e fazendo um baixíssimo aqui em cima de cada um desses pontos. Eu fiquei pensando aqui numa opção melhor, né, para não ter essa diminuição, né, desse pedaço aqui do desenho. De todas as opções, eu acho que a melhor é cortar a linha, porque a gente vai ter aqui um espaço de correntinhas todo preenchido com pontos altos e que fica muito fácil de esconder, né, e que aqui a gente não vai alterar aqui essa questão, né, de ficar muito fechado esse desenho. Então, aqui eu vou cortar. Aqui, a gente só vai passar essa pontinha por dentro dessa alça. Então, eu puxo aqui, ó. E isso aqui eu vou arrematar depois, tá? Então, eu deixo esse fiozinho, no final a gente arruma aqui. Aí, aqui, pra recomeçar, a gente vai fazer um nó corrediço, tá? Um laço simples aqui. Aí, aqui, a gente pode colocar já a agulha por dentro do espaço, porque a gente vai começar aqui fazendo os pontos altos duplos, tá? Aí, a gente puxa aqui o nozinho e já traz ele pra frente pra fazer essas 4 primeiras correntinhas, que é o primeiro ponto alto duplo, já aqui em cima, né, da alcinha, tá? Então, aqui eu seguro, subo 4 correntinhas. E aí, eu vou laçar 2 vezes para fazer os outros 9
pontos altos duplos que eu tenho aqui dentro desse espaço, tá? Se você conseguir segurar aqui essa linha, você já vai prendendo ela enquanto vai fazendo essa primeira parte aqui, tá? Então, a gente pode, ó, deixar a linha aqui junto e vai tirando aqui de 2 em 2 alcinhas pra fazer esses pontos altos duplos. Se não, não tem problema, tá? Você deixa essa linha aqui de lado e quando chegar no final, a gente faz o arremate com agulha de tapeceiro. Então, aqui vou fazer os 10 pontos altos duplos. Aqui, um ao lado do outro. Então, aqui, ó, gente, fiz o 10º ponto, tá? Então, essa parte aqui vai ficar assim. Tá? Aqui eu acabei prendendo, ó. Aí, aqui seria só cortar depois. Aí, aqui a gente tem, então, as 5 correntinhas. O ponto baixo aqui no ponto alto central. Aí, pego aqui as 2 alcinhas. Faço mais 5 correntinhas. Para recomeçar com os 10 pontos altos duplos aqui no espaço ao lado, tá? Então, aqui já laço e recomeço. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 10 pontos aqui, preso aqui no meio com ponto baixo, e aqui vou fazer novamente os 10 pontos altos, tá? Então, vou seguir assim até chegar aqui no comecinho novamente. Aqui, então, finalizando essa volta, fiz o ponto baixo, as 5 correntinhas, e aqui vou fechar no lugar, né, que a gente vem fechando nas outras voltas, com o baixíssimo aqui na 4ª correntinha, que é a parte de cima do primeiro ponto alto duplo. E aí, tá pronta aqui a nossa 4ª volta. Então, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte. Sobre esses pontos altos duplos, aqui a gente vai fazer agora pontos altos triplos, separados com uma correntinha, tá? Então, um ponto alto triplo aqui em cima de cada ponto desse, separado com uma correntinha. Nesse espaço do meio aqui, a gente vai ter um ponto baixo, 7 correntinhas e outro ponto baixo aqui deste lado, tá? Então, aqui tem um detalhe. Pra gente conseguir fazer um ponto baixo, sair de um ponto alto, né, aqui, e fazer um ponto baixo aqui para fazer as correntinhas, a gente precisa estar aqui embaixo, tá? Então, pelo gráfico, ele faz esse ponto aqui, tá? Os dois da extremidade aqui com correntinhas, tá? E um ponto baixo aqui para prender. Vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, aqui a gente tá no lugar certo para começar. A gente tem, então, um ponto baixo, 4 correntinhas, tá? O ponto baixo a gente pode fazer com correntinha mesmo, que fica mais fácil. Então, uma correntinha como o primeiro ponto baixo, 4 correntinhas para fazer o ponto alto, e aqui a gente tem mais uma correntinha de separação. Aí, a gente vai laçar 3 vezes agora, né, que são pontos altos triplos, e vai vir aqui no ponto do lado, né, de baixo aqui, pegando nas 2 alcinhas e soltando aqui de 2 em 2, né, vai laçando e soltando aqui de 2 em 2 alcinhas para fechar esse ponto triplo. E aí, uma correntinha de separação. De novo aqui, laço 3 vezes, venho no próximo e vou soltando aqui esse ponto alto de 2 em 2 alcinhas até fechar. Mais uma correntinha de separação, tá? Então, aqui, até chegar aqui no penúltimo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pontos altos triplos com uma correntinha de separação. Então, aqui falta só o último, que a gente vai fazer com correntinha, tá? Então, aqui, ó, tem também uma correntinha de separação. Aí, depois, a gente vai fazer as 4 correntinhas para fazer o ponto alto e vai prender aqui em cima do ponto da volta de baixo, tá? Com ponto baixo. Aí, para fazer, então, essas correntinhas aqui, a gente faz primeiro o outro ponto baixo, para dentro já daqui do espaço que tem essas 5 correntinhas da volta de baixo.
Aí sim, a gente vai fazer as 7 correntinhas. Aí, aqui, nessa outra alcinha, tem o outro ponto baixo. E aí, para reiniciar, a gente vai fazer o ponto baixo em cima desse primeiro ponto alto, que aqui é o lugar onde a gente sobe com correntinhas, tá? Já reiniciando ali o que a gente fez aqui na primeira parte, tá? Então, aqui, a gente sobe novamente com 4 correntinhas e faz mais uma, que já é de separação, né? E aí, a gente vai laçar, então, 3 vezes para vir aqui no ponto do lado para fazer esse ponto alto triplo. E aí, aqui uma correntinha de separação, né? E aí, a gente vai seguir como a gente fez essa parte, tá? Então, aqui, ó, fica assim, os pontos altos triplos, e aí esse da ponta aqui, né? Os dois da ponta ficam assim com essas correntinhas, e aí tem esses pontos baixos aqui pra prender, tá? Então, é assim que a gente vai seguir até fechar essa volta. Então, aqui eu finalizei o meu último ponto alto, né, com correntinhas. E agora que esse fechamento, em vez de a gente fazer as 7 correntinhas para fechar aqui do outro lado, a gente vai fazer aquele fechamento que a gente para aqui em cima para recomeçar a próxima volta já aqui do meio, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o primeiro ponto baixo, né, em cima do ponto alto. Preciso fazer o ponto baixo aqui dentro das alcinhas, né, dessas 5 correntinhas aqui. Então, tem um aqui. Aí, a gente vai fazer, em vez de 7 correntinhas, apenas 3. E aí, a gente vai fazer o fechamento com o ponto alto duplo agora, tá? Então, a gente vai laçar 2 vezes, e aí a gente vai fechar nessa primeira correntinha, que a gente tem aquelas 5 correntinhas da volta de baixo, a gente vai fechar com a correntinha que tá mais próxima aqui do primeiro ponto alto, tá? Então, aqui a gente vai laçando, tirando de 2 em 2 alcinhas, até fechar aqui em cima, né? E aí, a gente fica com espaço aqui parecido com os outros que a gente tem e já no centro para começar a volta. Aqui o certo era ter um ponto baixo, né? Mas pelo desenho do gráfico até tem, mas não tem como. Nem que a gente tivesse feito os pontos baixíssimos aqui em cima e começado, né? Da forma exatamente como tá no gráfico, na volta seguinte, a gente teria já começado desse lugar onde a gente começou, né? Ponto sobre ponto aqui em cima das correntinhas. Como o ponto baixo tá para trás, então aqui não tem como, mas também não aparece, né? Fica praticamente igual aqui as outras voltas, tá? Então, essa foi a 5ª volta. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Então, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, tá? 6ª volta, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos aqui nesse espaço de correntinhas. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas e vai fazer um ponto baixo aqui em cada espacinho desse de uma correntinha com 5 correntinhas, tá? Então, aqui a gente vai começar a subir o desenho dos gominhos do abacaxi, tá? Então, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, um em cada um, até chegar aqui no fim, fazer 2 correntinhas e os 3 pontos altos duplos. Aqui, para ficar mais legal, a gente vai fazer esses 3 pontos altos duplos dentro da correntinha central, tá? A gente tem 7 correntinhas, então a gente faz dentro da correntinha do meio. Aí ele vai ficar um formato mais bicudo assim, tá? Então, aqui a gente vai subir no lugar onde a gente já tá 4 correntinhas como primeiro ponto alto duplo, tá? E aqui a gente vai laçar 2 vezes e nessa primeira alcinha aqui que a gente fez aquele fechamento para ficar no meio, a gente vai usar esse espacinho aqui que tem aqui no meio como correntinha central, tá? Porque aqui a gente não tem uma correntinha central, então a gente tem que usar aqui algum espaço para fazer esses outros pontos e ficar parecido com o das outras sequências aí, tá? Então, aqui a gente faz mais um ponto alto duplo. E o outro terceiro aqui do lado também, saindo do mesmo lugar, tá? Então, laço 2 vezes e venho aqui nesse espacinho para fazer o terceiro ponto. Então, eles vão ficar assim aqui, tá? Presos no mesmo lugar. A gente vai fazer 2 correntinhas e já vai vir aqui nesse primeiro espaço, tá? Entre os pontos feitos com correntinhas e o segundo aqui,
Então, aqui nesse espacinho já tem o primeiro ponto baixo. E aí, 5 correntinhas. Aí, o outro ponto baixo aqui no outro espacinho de uma correntinha. E mais 5 correntinhas. Então, aqui em cada espacinho vai ter um ponto baixo. E as 5 correntinhas até chegar lá no último. Então, aqui a gente ainda tem mais um, tá? Já fiz o ponto baixo nesse, 5 correntinhas, e o último ponto baixo, que é aqui, né? Onde tinha essas outras últimas correntinhas, mas aqui tinha uma correntinha que era a de separação, então aqui tem mais um ponto baixo, tá? Depois, a gente já faz as 2 correntinhas para laçar 2 vezes, vira aqui na correntinha do meio, tá? Fazendo os 3 pontos altos duplos saindo aqui do mesmo lugar. Então, eu pego aqui na alcinha e vou tirando aqui de 2 em 2, até fechar, laçar de novo e vir aqui no mesmo lugar para fazer a mesma coisa, tá? Aqui, então, a gente vai ter mais 2 correntinhas para voltar para os pontos baixos e correntinhas. Então, aqui, no primeiro espacinho, um ponto baixo. 5 correntinhas. Outro ponto baixo. Aqui já é a mesma coisa que a gente fez lá no começo, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Se você não quiser fazer dentro do espaço de correntinhas, você pode pegar aqui por baixo, tá? Como a gente fez aqui os pontos aqui, por exemplo, ó. Aí fica assim, tá? Então, aqui eu fiz pra ficar centralizado e um pouquinho assim mais bicudo aqui, tá? Aqui a gente vai ter 8 gominhos, tá? Nesse primeiro início aqui dessa parte do abacaxi. Então, dá uma conferida aí, tem que ter 8 gominhos. E aí, assim que a gente vai seguir até completar essa volta. Então, aqui finalizando, fiz a última alcinha. Faltam as 2 correntinhas pra gente fechar com baixíssimo na 4ª correntinha, né? Que é a parte de cima aqui do nosso primeiro ponto alto duplo, como a gente fez nas voltas de baixo. E aí, tá feita aqui a nossa 6ª volta. Agora, a próxima volta, que é a 7ª, ela é muito parecida com a de baixo, porque a gente vai fazer os 3 pontos altos duplos aqui, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, e aí a gente já vem aqui pegando na alcinha para fazer o ponto baixo, 5 correntinhas, tá? Agora, pegando em cada uma dessas alcinhas. Então, a gente vai diminuir aqui um gominho. Então, para começar, a gente vai subir direto o ponto alto duplo, porque a gente já tá no lugar certo de começar. Então, aqui, a gente sobe as 4 correntinhas e laça 2 vezes para fazer os outros 2 pontos altos aqui, um em cima de cada um, né, dos que estão na volta de baixo. Daí, aqui, 2 correntinhas, e aí a gente já vai partir para os pontos baixos aqui, em cima dos gominhos aqui que a gente tem do abacaxi, né? Então, vou prendendo aqui com o baixo em cada gominho e fazendo 5 correntinhas. Aí, vai ficar assim, tá? Preso em cima aqui da alcinha com as 5 correntinhas, até chegar no último. Então, aqui a gente vai afunilar esse desenho, a gente tinha 8 alcinhas na volta de baixo, e aqui, nessa que a gente tá fazendo agora, a gente vai ficar com 7. Aí, terminando as alcinhas, a gente vai fazer as 2 correntinhas para laçar 2 vezes e já vir aqui para fazer os pontos altos duplos em cima dos pontos da volta de baixo. Então, aqui, um em cima de cada um dos 3. E aí, as 2 correntinhas para recomeçar aqui essa parte do abacaxi com o ponto baixo e as 5 correntinhas.
E aí, vai ficar assim essa parte, tá? E aqui no meio, os pontos sobre ponto. Então, vou seguir até completar a volta toda. Aqui, então, para fechar essa volta, é parecida com a de baixo, tá? Fechei aqui a última alcinha, fiz o ponto baixo. Aqui também a gente tem duas correntinhas. Para fechar com baixíssimo no mesmo lugar, tá? Na quarta correntinha, parte de cima do nosso primeiro ponto alto duplo. E aí, tá pronta aqui mais uma volta, essa foi a sétima. Agora, na próxima volta, que é a oitava, nesse desenho do meio aqui, a gente vai fazer o seguinte. Em cima desse primeiro ponto alto, vão sair dois pontos altos duplos, tá? Que nem a gente já fez aqui embaixo. Nesse do meio, um ponto alto duplo, 3 correntinhas, outro ponto alto duplo aqui no mesmo lugar. E nesse aqui, 2 pontos altos duplos também saindo do mesmo lugar, igual no primeiro. Para separar duas correntinhas, e aí aqui a gente volta fazendo as alcinhas, né, com os pontos baixos e as 5 correntinhas, tá? Diminuindo aqui mais um gominho, então a gente vai ficar com 6 agora. Então, para começar aqui, a gente já tá no lugar certo. A gente vai subir primeiro as 4 correntinhas. Laçar 2 vezes e vir no mesmo lugar, né? Na alcinha aqui, onde a gente fez o fechamento. Aqui, vou tirando de 2 em 2, para ficar aqui com 2 pontos altos duplos. Aí, no ponto alto do meio aqui da volta de baixo, laço 2 vezes e faço um ponto alto, 3 correntinhas, laço 2 vezes para fazer outro ponto alto no mesmo lugar. E no último ponto alto aqui que sobrou, laço 2 vezes para fazer 2 pontos altos saindo aqui do mesmo lugar. Tá? Então, esse desenho do meio, ele vai ficar assim, ó. Que depois aqui a gente vai abrir, né, para os dois lados. Aí, 2 correntinhas, e aí já venho direto aqui nessa alcinha para fazer o ponto baixo e seguir com as 5 correntinhas. Então, aqui é uma repetição do que a gente já fez embaixo, né? Vou preencher aqui todos os gominhos que eu tenho com os pontos baixos e as 5 correntinhas. Então, aqui, ó, a gente diminuiu mais um, né? A gente começou com 8, na de baixo a gente tinha 7, e agora a gente tem 6 gominhos. Aí, aqui, depois do último, a gente vai fazer as 2 correntinhas para repetir o desenho aqui do meio. Então, os 2 pontos altos, né, no mesmo lugar, primeiro. Que é em cima desse primeiro ponto alto aqui da volta de baixo. Aí, no do meio também tem 2 pontos altos, só que separado com as 3 correntinhas. E os 2 pontos altos nesse último que tá aqui, mais à esquerda. 2 correntinhas, e aí a gente passa pra parte aqui dos gominhos, tá? E as 5 correntinhas, e assim por diante, como a gente já fez aqui. Então, aqui a gente fica com esse novo desenho, né, que vai abrindo aqui. E o abacaxi que vai afunilando com um gominho a menos, tá? Eu vou seguir assim até completar mais essa volta. Então, aqui finalizando mais essa volta, né? Fiz aqui o último gominho, ponto baixo. E aí, a gente precisa fazer as 2 correntinhas para fechar com baixíssimo aqui na quarta correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez, que é a parte de cima dele. E aí, tá pronto aqui mais uma volta, essa foi a oitava. Então, aqui a gente terminou essa parte, tá? A gente tá nessa volta, né? Subindo os gomos desse abacaxi aqui, depois a gente vai subir essa parte, nesse desenho, que é o que a gente tá construindo aqui, e aí tem mais esse outro desenho desse abacaxi menor. Gente, aí antes de continuar, queria fazer uma observação aqui sobre a linha. A gente tá na oitava volta já, a minha linha, ela tem esses tons, né, do laranja, começa com os 4 cabos na mesma cor, laranja, e aí depois ele vai misturando com amarelo até chegar nessa cor aqui bem clarinha, esse amarelo bem clarinho. E aí,
por enquanto, estamos na 8ª volta e não apareceu nenhuma troca de cor ainda. Então, nesse caso, essa mandala que tem 22 voltas, se você quiser que todas as cores apareçam, porque aqui eu não sei mais quanto que tem, né? A gente teria que tirar, que puxar aqui para ver até onde vai essa parte que é toda laranja, entendeu? Então, se vocês estiverem trabalhando, né, com esse tipo de fio e quiserem mudar de cor, teria que cortar, né? Teria que puxar aqui, na verdade, toda a linha para achar onde que termina aqui essa parte que é toda laranja e aí fazer a troca, tá? Cortar e começar a sequência numa nova cor, porque às vezes o que acontece, o novelo é grande, né? E aí a gente vai fazer a mandala e não vai chegar, né? Vai ficar legal de qualquer jeito, porque vai chegar em algum tom aqui mais claro, mas não vai fazer a sequência toda, tá? Então, só uma dica aí para quem estiver trabalhando com esse tipo de fio. Se quiser, pode cortar, aí guarda, né? Enrola aqui o pedaço que vai sobrar para fazer um outro trabalho depois. Bom, gente, eu dei uma desenrolada até aqui no meu novelo para ver como que tava, se logo já ia aparecer o fio de outra cor. E eu vi que eu tenho bastante laranja pela frente ainda, tá? Eu poderia cortar, mas eu vou seguir assim. Não vou cortar agora, não. Vou seguir a sequência do novelo mesmo, tá? Então, na próxima volta a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse desenho aqui, a gente vai aumentar, né? E vai fazer uns pontos aqui no meio. Então, aqui, no primeiro ponto alto, aqui mais à direita, 2 pontos altos duplos, saindo do mesmo lugar, que nem a gente fez na volta de baixo. Nestes dois, um ponto alto duplo em cima de cada um. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas e vai fazer 3 pontos altos duplos em cima da alcinha. Aí, mais 3 correntinhas para fazer a mesma coisa aqui. Então, primeiro, no primeiro aqui e no segundo, 2 pontos altos, um em cima de cada um. E nesse aqui, da ponta, 2, tá? Então, aqui segue o mesmo padrão, né, invertido, para ficar igual. Aí, aqui, a gente segue fazendo as 2 correntinhas e os pontos baixos aqui com 5 correntinhas em cima dos gominhos, tá? Então, começando, a gente já tá no lugar certo, a gente sobe as 4 correntinhas como primeiro ponto alto, laça 2 vezes, né? E aí, aqui no primeiro, então, a gente tem 2 pontos saindo do mesmo lugar. Então, venho aqui na alcinha, onde eu fechei, para subir esse outro ponto alto. Fecho, aí laço, para fazer um em cima de cada um aqui desses dois, tá? Então, aqui, pegando nas 2 alcinhas, a gente faz como nas voltas de baixo. Um aqui e o outro ao lado. Aí, aqui, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer 3 pontos altos, um ao lado do outro, dentro dessa alcinha, tá? Então, laça 2 vezes para fazer esses 3 pontos, fechados separadamente. E aí, depois de fazer os 3 pontos que vão ficar dentro do espaço, 3 correntinhas novamente, laço 2 vezes, aí aqui, então, nesse primeiro e no segundo, um ponto alto duplo em cima de cada um. E no último, né, que é o que tá mais à esquerda, 2 pontos altos duplos saindo aqui do mesmo lugar. Então, fecho aqui o primeiro para laçar 2 vezes e fazer mais um. Então, aí esse desenho vai ficar assim, tá? Que vai aumentar um pouquinho e aí vai ter um outro detalhe que vai sair depois um outro desenho aqui no meio. Aí, 2 correntinhas pra gente voltar para os nossos pontos baixos aqui e 5 correntinhas. Então, aqui, igualzinho a gente fez na volta de baixo. Lembrando que aqui, nessa parte do abacaxi, vai diminuindo sempre um dos gominhos, né? E agora a gente tá com 5 aqui, tá? Então, depois de fazer o último aqui, a gente faz 2 correntinhas para voltar para esse desenho inicial, né? Então, primeiro a gente tem os 2 pontos altos.
E aí, a gente vai seguindo, fazendo a mesma coisa aqui que a gente fez nesse primeiro, tá? E aí, a gente vai seguir assim, então, até completar mais essa volta. Então, aqui no finalzinho dessa volta, faltam só as duas correntinhas aqui, depois de fazer, né, os gominhos aqui do abacaxi. E o fechamento, mais uma vez, no mesmo lugar, na quarta correntinha do primeiro ponto alto. E aí, tá pronta aqui a nossa nona volta. Então, na próxima volta, a gente vai fazer algo que é um pouco parecido com isso daqui que a gente já fez, tá? Primeiro ponto aqui, a gente vai fazer 2 em cima, altos, né? 2 pontos altos, duplos. E nos 3 seguintes, um só, tá? Aí, aqui, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos, igual a gente fez aqui embaixo, tá? Mais 3 correntinhas, mais 3 pontos altos duplos aqui dentro, mais 3 correntinhas, e aqui um ponto alto em cima de cada um aqui e 2 nesse último, tá? E aqui a gente volta para as 2 correntinhas e os pontos baixos e correntinhas, 5 correntinhas, né? Para dar sequência aqui no abacaxi. Então, aqui para começar, a gente vai subir as 4 correntinhas como primeiro ponto alto, laçar 2 vezes e vir no mesmo espacinho aqui, né? Onde a gente fechou a volta de baixo para fazer o outro ponto alto duplo, que vai ficar aqui dentro. E aí, em cima de cada um desses 3, um ponto, tá? Laçando 2 vezes e fazendo aqui dentro das 2 alcinhas. Aí, 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos dentro desse espaço aqui. Mais 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos duplos neste outro espacinho aqui. Mais 3 correntinhas. E aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Mas primeiro, os 3 pontos aqui, ponto sobre ponto, um em cima de cada um. E só nesse último aqui, que tá mais à esquerda, 2. Então, laço 2 vezes. E sigo aqui fazendo esses 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E agora, aqui no último que sobrou, a gente faz 2 no mesmo lugar. E aqui, a gente já chegou na parte das alcinhas, né? Então, aqui, 2 correntinhas e já faço o ponto baixo aqui na primeira alcinha. E vou seguindo com as 5 correntinhas e um ponto baixo, tá? Uma em cima de cada alcinha aqui que sobrou. E aqui já é o recomeço, né? Então, 2 correntinhas para laçar 2 vezes e iniciar com 2 pontos altos duplos aqui, saindo do mesmo lugar. E aqui já é exatamente a mesma sequência, né, que a gente fez aqui. É uma repetição desse início, tá? E aqui, agora, no meio, no abacaxi, a gente tá com 4 alcinhas, tá? Então, vou seguir aqui com mais essa volta até fechar. Então, aqui, finalizando, fiz o último ponto baixo aqui na alcinha. Fechamento igual à volta de baixo, 2 correntinhas e o baixíssimo aqui na quarta correntinha, que é a parte de cima daquele primeiro ponto alto, né? Como em todas as outras voltas que a gente vem fazendo, tá? Então, tá pronta aqui a nossa 10ª volta. Tá um pouquinho embabadada, mas tranquilo, tá? Quando a gente estica aqui, fica tudo certo. E finalmente apareceu um fiozinho aqui de outra cor, tá? Que vai trocando um fio de cada cor. É bem suave essa troca. Foi aqui bem no finalzinho, tá? Então, eu vou seguir
Eu provavelmente não vai chegar naquela cor mais clara, mas não tem problema, tá? Eu vou seguir assim sem cortar. Então, próxima volta, que é a 11ª, vai ser o seguinte. Comecinho aqui, mesma coisa, tá? 2 pontos altos duplos em cima deste primeiro, nos outros, 1 ponto alto duplo em cima de cada um, que nem a gente fez na volta de baixo. Aqui no meio tem uma diferença agora. Primeiro a gente vai fazer 3 correntinhas e os 3 pontos altos aqui nessa primeira alcinha. Depois a gente vai fazer uma correntinha e aqui nessa alça, que é bem a central, né, no meio dela, a gente vai fazer um ponto alto duplo, 5 correntinhas, outro ponto alto duplo, tá? Vai fazer aquele V aqui. Uma correntinha, aí a gente vai fazer os 3 pontos altos aqui dentro deste espaço, 3 correntinhas e aqui um ponto alto em cima de cada um desses pontos e 2 no último, tá? Aí, 2 correntinhas e o abacaxi segue a mesma coisa, né? 2 correntinhas aqui, ponto baixo, 5 correntinhas, né? E aí, a gente vai formar, na próxima volta, agora 3 alcinhas, tá? Então, vamos começar aqui, subindo as 4 correntinhas como primeiro ponto alto. Laçamos 2 vezes para fazer o outro ponto aqui. Aqui nesse primeiro são 2, né? Saindo do mesmo lugar. E na sequência, aqui tem mais 4 pontos, um ponto alto duplo em cima de cada um. Aí, seguindo, então, primeiro, 3 correntinhas. Os 3 pontos altos, um ao lado do outro, aqui nesse primeiro espaço de 3 correntinhas. Aí, agora, uma correntinha. Aí, a gente vai laçar 2 vezes e vai vir aqui na alcinha, tem essas 3 correntinhas, né? A gente vem na alcinha da correntinha central, aqui é do meio, para fazer, então, esse ponto alto duplo. Aí, 5 correntinhas. Laço 2 vezes, venho na mesma alcinha. E aí, a gente vai ficar com esse aqui, tá? Esse triângulo, parece um V, né? Uma correntinha, aí a gente vai fazer os 3 pontos altos duplos aqui nessas 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer 3 correntinhas para finalizar aqui essa sequência. Então, nos 4 primeiros pontos altos, 1 em cima de cada um, e no último, 2 em cima do mesmo, tá? Então, agora aqui nesse último, a gente faz 2 pontos saindo do mesmo lugar. Então, aqui fica assim. Aqui a gente já chegou no abacaxi, onde a gente vai fazer as 2 correntinhas e aqueles pontos baixos com 5 correntinhas, pegando aqui em cada alcinha. Aí, aqui, depois de fazer essas alcinhas, então, a gente faz as últimas 2 correntinhas, né? E recomeça aqui com os 2 pontos altos duplos, saindo aqui do mesmo lugar, que já é o recomeço, né, da sequência. E aí, vai ficar assim, tá? Então, essa parte, ó, agora a gente vai abrir isso aqui, depois a gente vai fazer o outro abacaxi menor aqui, né? E aqui, agora, o nosso outro abacaxi maior com 3 gominhos, tá? Então, a gente vai seguir assim até completar mais essa volta. Então, aqui para finalizar, fiz o último ponto baixo no último gominho, 2 correntinhas, e a gente vai fechar mais uma vez, como nas voltas de baixo, na 4ª correntinha aqui do primeiro ponto alto. Então, faço aqui o baixíssimo e tá pronta aqui a nossa 11ª volta.
Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar mais uma vez aqui, tá? Fazendo 2 pontos altos duplos em cima deste primeiro, nos outros todos, um ponto só em cima de cada um. Aí, aqui, 3 correntinhas, aqueles 3 pontos altos duplos em cima desta alcinha, aí, uma correntinha, e aí, dentro desse espaço aqui de 5 correntinhas, a gente vai fazer 8 pontos altos triplos separados por uma correntinha. Aí, uma correntinha novamente, os 3 pontos altos aqui dentro deste espaço de 3 correntinhas, e aqui a gente segue fazendo um ponto alto duplo em cima de cada ponto, menos nesse último aqui que a gente vai fazer 2, tá? Saindo do mesmo lugar. E aqui a gente volta para as nossas 2 correntinhas e os pontos baixos e 5 correntinhas para fazer agora 2 alcinhas, tá? Aí 2 correntinhas para recomeçar. Então, para iniciar aqui, a gente sobe as 4 correntinhas como o primeiro ponto alto duplo, como nas voltas de baixo. Laçamos 2 vezes, aí a gente faz aquele segundo ponto saindo do mesmo lugar. Então, aqui no primeiro, 2 pontos altos duplos, um ao lado do outro, e nos demais aqui, um em cima de cada um. Pegando aqui nas 2 alcinhas, como a gente fez nas voltas de baixo, né? Então, aqui fica assim, aí a gente faz as 3 correntinhas, e aí a gente vai laçar para fazer aqueles 3 pontos altos duplos nesse espaço de 3 correntinhas da volta de baixo. Daí, aqui a gente faz uma correntinha e os 8 pontos altos triplos aqui dentro desse espaço, separados por uma correntinha. Então, aqui a gente vai laçar 3 vezes e vai soltando aqui de 2 em 2 alcinhas, até fechar completamente. E aí, uma correntinha, tá? Então, aqui, 8 pontos desse. Então, aqui falta só o último, que é o 8º ponto, né, dentro desse espaço. Aí, aqui também tem uma correntinha, tá? E aí, a gente vai laçar agora 2 vezes para fazer os 3 pontos altos duplos aqui dentro desse espaço de correntinhas. Aí, a gente tem aqui as 3 correntinhas para fazer aquela sequência de ponto sobre ponto aqui em todos esses, um em cima de cada um, menos nesse aqui que tá mais à esquerda, que a gente vai fazer 2, tá? Então, aqui a gente laça 2 vezes e faz pegando nas 2 alcinhas aqui, um em cima de cada um. Agora, eu cheguei aqui no último ponto, nesse aqui eu vou fazer 2, né, saindo do mesmo lugar. Aí, a gente tem aqui as 2 correntinhas e os pontos baixos com 5 correntinhas aqui no nosso abacaxi. Agora, a gente tá com 2 gominhos só. Aqui, a gente tem mais 2 correntinhas, né, depois dos 2 gominhos, e laçamos 2 vezes já para recomeçar fazendo aqueles 2 pontos altos aqui, que vão sair do mesmo lugar, né, em cima do primeiro ponto alto aqui da volta de baixo. Então, aqui, essa primeira parte fica assim, né, agora com esses pontos aqui, da onde vai sair outro abacaxi menor. E aqui é o nosso primeiro abacaxi aqui com 2 gominhos agora, tá? Então, vou seguir assim até completar mais essa volta. Então, aqui finalizei a volta, né? Fiz os 2 gominhos aqui dessa última sequência do abacaxi, o ponto baixo, as 2 correntinhas e o fechamento, mais uma vez, é igual, tá? A gente vem aqui, faz o baixíssimo, e aí tá pronta aqui mais uma volta.
Bom, então na próxima volta, que é a 13ª, a gente vai mais uma vez aumentar um ponto alto duplo em cima desse primeiro, fazer um em cima de cada um destes outros. Aqui, 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos dentro desse espaço, tá? Como a gente já fez também na volta de baixo. Aí, agora aqui a gente vai ter 3 correntinhas para separar e já vai fazer os gominhos desse abacaxi aqui. Então, quando a gente fizer as 3 correntinhas, a gente já vem pra cá fazer o ponto baixo nesse primeiro espaço. E aí, 3 correntinhas para fazer um ponto baixo aqui em cima de cada espaço, né? E seguindo aqui com 3 correntinhas. Aí, quando eu fizer o último ponto baixo aqui, 3 correntinhas para fazer os 3 pontos altos duplos aqui nesse espaço. E aí, a gente vai fazer 3 correntinhas novamente para fazer essa sequência que é com ponto sobre ponto aqui, ponto alto duplo, né, em cima de cada um, menos no último que a gente vai fazer 2. E aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas, ponto baixo, aí aqui sim a gente mantém, né, as 5 correntinhas, que é desse abacaxi maior, 2 correntinhas para seguir, tá? Então, aqui a gente começa com as nossas 4 correntinhas como o primeiro ponto alto duplo, laça 2 vezes para fazer aqui, né, no espacinho do fechamento da volta de baixo, o outro ponto alto duplo no mesmo lugar. E agora, um em cima de cada um desses aqui que a gente tem. Então, laço 2 vezes, pego as 2 alcinhas e vou fazendo um ponto alto duplo em cima de cada um aqui. Então, aqui, nossos pontos altos duplos. Agora, a gente faz, aqui também é parecido com o que a gente já fez embaixo, nas outras voltas todas, né? 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui de 3 correntinhas da volta de baixo. Então, laço 2 vezes e faço esses 3 pontos altos duplos aqui, um ao lado do outro. Aí, aqui a gente tem 3 correntinhas para fazer, então, os gominhos desse abacaxi menor, né? A gente vem direto aqui fazendo o primeiro ponto baixo aqui naquele espaço que tinha uma correntinha, né, da volta de baixo, e agora 3 correntinhas apenas, tá? Então, um ponto baixo aqui em cada espacinho e as 3 correntinhas. Então, aqui fica assim, né? Os gominhos menores. Aí, aqui a gente segue, então, fazendo 3 correntinhas. Os 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui, de 3 correntinhas da volta de baixo. Então, aqui, um ao lado do outro. E aí, aqui, mais 3 correntinhas para fazer a sequência dos pontos altos duplos em cima dos pontos altos duplos da volta de baixo, tá? Então, em todos, um ponto alto, nesse último aqui, 2. Que é uma repetição também, como a gente já fez nas voltas de baixo, né? Então, aqui, só falta esse daqui, né, que tá mais à esquerda. Em cima dele, a gente faz os 2 pontos altos duplos, saindo aqui do mesmo lugar. E aqui, para finalizar essa sequência, agora a gente tá com uma sequência maior aqui, né? 2 correntinhas, o ponto baixo aqui em cima da alcinha. Essa é a última alcinha, né, que vai formar aqui. Agora, 5 correntinhas. Outro ponto baixo na outra alcinha aqui da volta de baixo. E aí, 2 correntinhas para laçar 2 vezes e recomeçar fazendo os 2 pontos altos duplos aqui em cima do primeiro ponto alto aqui que a gente tem. E aí, aqui já é o recomeço, né? Recomeço da sequência. Então, aqui, a gente tá começando a formar aqui o nosso desenho do abacaxi menor, né? Aqui, seguindo nesse desenho, e aqui o abacaxi a gente fechou, né? Com a última alcinha, que ficou só uma aqui. Aqui já vou recomeçar.
E vou seguir, então, assim, até chegar aqui novamente. Então, fechando aqui como nas voltas de baixo, né? A gente fez o último ponto baixo, 2 correntinhas, e o fechamento, mais uma vez, é na 4ª correntinha aqui. E aí, tá feita aqui a nossa 13ª volta. Na próxima volta, aqui a gente vai fazer uma coisa diferente agora, tá? Um ponto em cima de cada um, só. Não tem mais esses 2 pontos aqui saindo do mesmo lugar, tá? Aí, aqui, 3 correntinhas, os 3 pontos altos duplos, né? Na alcinha aqui, como na volta de baixo. E aqui, a separação agora vai ser com 7 correntinhas para fazer os pontos baixos e os gominhos aqui com 3 correntinhas desse abacaxi menor, tá? Aí, aqui, as 7 correntinhas, os 3 pontos altos duplos nesse espaço de correntinhas, e aí, 3 correntinhas para fazer um ponto em cima de cada um agora, tá? Aí, aqui, 2 correntinhas, a gente acabou aqui o abacaxi, então, só 2 correntinhas, um ponto baixo, pegando aqui, 2 correntinhas, e aí, recomeço. Então, aqui, para começar, a gente já tá em cima do ponto alto, né? A gente vai fazer o primeiro ponto alto aqui em cima, com 4 correntinhas, né? Todos pontos altos duplos. E aqui, laço 2 vezes e vou fazer um ponto em cima de cada um desses. Então, depois de fazer esses 8 pontos altos duplos, né, um em cima de cada ponto da volta de baixo, a gente faz as 3 correntinhas e laço 2 vezes para fazer 3 pontos altos duplos dentro dessa alcinha aqui. Aí, agora, a gente vai fazer as 7 correntinhas para fazer aqui os gominhos, tá? Então, 7 correntinhas e um ponto baixo. Aqui na primeira alcinha, né, da volta de baixo. Aí, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima de cada alcinha aqui que a gente tem. Daí, depois da última alcinha aqui, né, que a gente faz as 3 correntinhas e o ponto baixo, a gente volta a fazer as 7 correntinhas para laçar 2 vezes e fazer os 3 pontos altos duplos aqui nesse espaço, tá? De 3 correntinhas. E aí, aqui a gente tem mais 3 correntinhas e um ponto alto duplo em cima de cada ponto da volta de baixo, tá? Então, aqui, os 8 pontos altos duplos, ponto sobre ponto. Então, aqui, depois de finalizar a sequência dos 8 pontos, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo apenas aqui na única alcinha que sobrou, né, do abacaxi, que era a ponta da volta de baixo, 2 correntinhas, e aí a gente laça 2 vezes para reiniciar a sequência, então, aqui fazendo um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto aqui da volta de baixo. Então, vai ficar assim, tá? A nossa nova sequência, aqui já é o recomeço, né? Aqui a gente vai abrindo esse desenho para fazer o novo abacaxi, e aqui a gente tem essas alcinhas mais compridas agora, tá? Então, vou seguir até fechar mais essa volta. Bom, gente, então aqui fiz o último ponto baixo, as 2 correntinhas e o fechamento, mais uma vez, é na 4ª correntinha, igual nas voltas de baixo, tá? E aí, tá feita aqui a nossa 14ª volta. Gente, então, agora na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vinha aumentando, né, em cada volta, fazendo os 2 pontos altos, saindo do mesmo lugar. Aqui, a gente fez um em cima de cada um, sem aumentar. Agora, a gente vai diminuir aqui, tá? Então, aqui, 2 pontos altos duplos, fechados juntos. Nos outros, um ponto alto duplo em cima de cada um. Aqui, as 3 correntinhas para fazer os 3 pontos altos duplos, né, nesse espaço, como em todas as voltas.
O espaço agora aqui é de 11 correntinhas para fazer os pontos baixos e as 3 correntinhas, né? Em todos os gominhos menores aqui. 11 correntinhas com os 3 pontos altos duplos, um do lado do outro aqui. E aqui a gente volta para a sequência de ponto alto duplo em cima de cada um, sendo que os 2 últimos aqui a gente vai fazer fechados juntos, tá? E aí, aqui a gente terminou esse desenho, a gente já passa direto para fazer os 2 pontos altos fechados juntos aqui, tá? Então, 2 pontos altos fechados juntos aqui, e aí passo para cá para recomeçar. A gente pode subir aqui 3 correntinhas, porque como a gente vai fazer fechado junto, tá bom, tá? Senão fica muito comprido. Laço 2 vezes, venha no ponto aqui ao lado e vou tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar aqui, tá? Então, os 2 primeiros fechados juntos, e aí um em cima de cada um aqui desses outros que a gente tem. Aí, aqui, a gente repete as 3 correntinhas e faz os 3 pontos altos duplos nesse espacinho. Agora, aqui, a gente tem uma separação de 11 correntinhas. E aí, a gente já passa aqui para os pontos baixos e 3 correntinhas, tá? Então, faço aqui o primeiro ponto baixo em cima do primeiro gominho e 3 correntinhas, né? Para fazer uma alcinha aqui com o ponto baixo em cima de cada alcinha da volta de baixo. Então, aqui a gente ficou agora com 4 gominhos, tá? Daqui, a gente já vai fazer as 11 correntinhas. E aqui, a gente tem os 3 pontos altos duplos, né? Um ao lado do outro, nesse espaço de 3 correntinhas. Então, aqui, laço 2 vezes e faço esses 3 pontos altos duplos. Aí, a gente tem as 3 correntinhas, e aí, a gente vai fazer aqui um em cima de cada um, menos nesses 2 que são 2 fechados juntos, tá? Então, pontos altos duplos aqui, ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, 6 pontos altos, ponto sobre ponto, aí a gente laça 2 vezes, sobraram 2, né? A gente vem no primeiro, solta 2 alcinhas, laça, solta 2 alcinhas, fica ainda com 2, laça 2 vezes, vem aqui no outro, solta 2 alcinhas, laça, solta 2 alcinhas, agora fiquei com 3, vou laçar e fechar tudo junto, tá? Então, esse é o ponto alto duplo fechado junto. E aqui, como a gente já terminou, né, o desenho do abacaxi, a gente vai laçar para fazer a mesma coisa aqui, né, nesses 2, que esses 2 começam fechados juntos, tá? Então, perto do abacaxi, aqui é que tem os fechados juntos. Vem no primeiro ponto, pegando nas 2 alcinhas, vai tirando, laçando e tirando de 2 em 2, ficaram 2, tá? Aqui, laço de novo, venho no segundo, mesma coisa, tá? Laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2, e fiquei com 3, laço e tiro as 3 de uma vez, tá? E aqui já é a sequência com os pontos sobre ponto, né? Da continuação aqui, que já é o recomeço. Mesma coisa que a gente fez aqui, nessa parte, tá? Então, ó, aqui vai ficar assim, fechadinho, tá? E aqui, com essas alcinhas mais compridas e o abacaxi menor aqui no meio. Então, eu vou seguir assim até completar essa volta toda. Então, aqui, eu fiz os 2 últimos pontos altos fechados juntos, e aí a gente vai fechar direto nos outros 2 pontos altos fechados juntos, que foram os primeiros, tá? Então, na junção dos 2, que é aqui em cima. Então, a gente vem aqui nas 2 alcinhas e faz o baixíssimo aqui, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa 15ª volta. Ó, gente, então, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar
fazendo os dois pontos altos duplos fechados juntos, tá? Um vai pegar em cima desses dois, que aqui virou tipo um só, né? E o outro aqui, tá? Então, dois aqui fechados juntos e em cima dos outros 5 aqui, um em cima de cada um, tá? Um ponto alto duplo aqui em cima de cada um. Aí, aqui, 3 correntinhas e esses 3 pontos altos duplos aqui nessa alcinha, mais 3 correntinhas e outro conjunto desse aqui de 3 pontos altos duplos aqui, tá? Nessa alça mais comprida, 11 correntinhas para fazer os pontos baixos e as 3 correntinhas aqui, né? Que é o gomo, os gominhos aqui do nosso abacaxi. 11 correntinhas, 3 pontos altos duplos aqui primeiro, tá? Na alça maior. 3 correntinhas, outros 3 pontos altos duplos aqui, né? Como a gente tá fazendo em todas as voltas. E aí, aqui a gente volta para os pontos altos duplos, um em cima de cada um, nos primeiros 5. E aqui, tá? Um em cima deste, fechando junto com esse, tá? Então, vamos começar aqui. Então, como é ponto alto fechado junto, vou subir 3 correntinhas em vez de 4. Laço 2 vezes. E aí, a gente vem aqui, ó, tá? É em cima, como se parece do terceiro, tá? Mas é a segunda parte de cima aqui de ponto alto que a gente tem, tá? E aí, a gente faz como na volta de baixo, laçando e tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar. Aí, laço 2 vezes para fazer um em cada um desses outros 5. Aí, fica assim. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas para laçar 2 vezes e fazer primeiro os 3 pontos altos duplos nesse espaço de 3 correntinhas. Mais 3 correntinhas para fazer outros 3 pontos altos duplos aqui, tá? Na correntinha, na alça maior, né, que a gente tem. Então, aqui, um ao lado do outro. Aí, fica assim, tá? E aí, a gente vai fazer 11 correntinhas pra fazer os pontos baixos aqui com 3 correntinhas, tá? Que é a parte do abacaxi. Então, aqui, 11 correntinhas e venho direto no primeiro gominho aqui pra fazer o primeiro ponto baixo e 3 correntinhas, tá? Então, aqui um ponto baixo em cima de cada alcinha da volta de baixo. E aí, aqui a gente ficou com 3 gominhos agora, tá? Aí, aqui, a gente volta para as 11 correntinhas. Aí, primeiro, agora, a gente vai fazer os 3 pontos altos aqui na alça maior. Então, laço 2 vezes, né? 3 pontos altos duplos. Aí, 3 correntinhas. E aí, a gente tem os outros 3 pontos altos aqui nessa outra alcinha, tá? Que a gente pode dar uma puxadinha para ele ficar aqui mais próximo, porque essa alça aqui de baixo é grande, né? Laço 2 vezes, então, e faço os 3 pontos altos aqui nessa outra alça, tá? Nessa alcinha menor. Aí, aqui a gente tem mais 3 correntinhas pra fazer essa parte aqui agora, então. Laço, então, 2 vezes e vou fazer um ponto alto em cima de cada um destes primeiros 5 pontos altos. E aí, vou fazer 2 fechados juntos, tá? Um aqui, né? E um aqui, tá? Que é a parte de cima desses 2 que fecharam juntos e meio que viraram um só, tá? Então, aqui, como na volta de baixo, laço 2 vezes, venho primeiro nesse aqui, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2 alcinhas, laço 2 vezes pra vir
aqui na parte de cima dos outros dois fechados juntos, tá? Pego nas duas alcinhas e faço a mesma coisa. Vou laçando, tirando de duas alcinhas. Quando eu ficar aqui com essas três, eu laço e fecho tudo. Aí, aqui, a gente já vai laçar duas vezes pra fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui é o primeiro, né, da sequência, que já é o início da sequência, né, o que fechou. Junto na volta de baixo, a gente laça, tira duas alcinhas, laça, tira duas alcinhas e mesma coisa. Vem aqui, olhando aqui de frente, né, seria aqui em cima do terceiro, tá? Mas é a segunda alcinha de cima que tem. E aí, a gente vai laçando, tirando duas alcinhas até ficar com as três alcinhas e fechar tudo. Aqui já é o começo, de novo, né? Aqui é onde a gente tem os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Ponto alto duplo, né? Sempre duplo, tá? E aí, essa parte, então, vai ficar assim, né? Aqui um pouco mais fechado. E aqui, a gente agora vai ter esse aumento, né? Desses pontos altos duplos aqui, tá? E o abacaxi cada vez mais fechadinho, tá? Então, vou seguir assim até completar mais essa volta. Gente, então aqui, depois de fazer os últimos dois pontos altos fechados juntos, a gente vai fechar igual na volta de baixo, aqui na junção dos dois primeiros pontos altos que a gente fechou junto também. Venho aqui na junção nas duas alcinhas e faço o baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa 16ª volta. A próxima volta é muito parecida, porque a gente vai fazer os dois pontos altos fechados juntos aqui no começo, né? Agora, a gente vai ter 4 pontos para fazer aqui um em cima de cada um, né? Um ponto alto duplo sobre cada ponto da volta de baixo. Aqui, a gente tem 3 correntinhas e o conjunto aqui, né? Como a gente faz em todas as voltas. Agora, aqui a gente tem mais um espacinho onde a gente vai fazer mais 3 correntinhas e outro conjunto desse de 3 pontos altos duplos. 3 correntinhas, mais um aqui, que nem na volta de baixo, tá? No espaço maior aqui de correntinhas, 3 pontos altos duplos. E aqui a gente vai fazer, então, as 11 correntinhas para fazer agora duas alcinhas, tá? Então, aqui, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, as 11 correntinhas com o conjunto aqui de 3 pontos altos duplos, 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos, 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos, e aqui o fechamento igual nas outras voltas também. Então, aqui tem as 3 correntinhas, né? 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e nos últimos dois aqui, fechado junto para recomeçar, tá? Então, aqui iniciando 3 correntinhas, laço duas vezes, venho no ponto do lado, que agora, né, sempre assim, olhando de frente é o terceiro, mas é ó, aqui o próximo, a próxima parte de cima aqui que a gente tem, tirando, né, laçando, tirando de duas em duas alcinhas, até fechar. Aí, nos próximos 4 pontos altos, um, então, em cima de cada um. Então, pontos altos duplos aqui, em cima dos pontos altos duplos da volta de baixo. Aí, dá pra ver aqui, né, que tá diminuindo. Aí, a gente tem as 3 correntinhas para fazer os 3 pontos altos duplos no primeiro espacinho aqui. Mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos no outro espacinho de 3 correntinhas. Então, aqui fica assim. Aí, agora a gente tem de novo, tá? Aqui a gente tá aumentando, né? Então, a gente ficou com um espacinho a mais. Mas aqui a gente vai fazer mais 3 correntinhas para fazer o outro conjunto aqui na alça maior, tá? Então, laço duas vezes, que nem a gente fez aqui na volta de baixo. Agora, a gente tem as 11 correntinhas para fazer os pontos baixos e 3 correntinhas aqui no abacaxi. Então, aqui minhas 11 correntinhas e já venho direto pro ponto baixo, aqui em cima da primeira alcinha.
do abacaxi, 3 correntinhas, outro ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo. Aqui agora a gente ficou então com 2 alcinhas, né, no abacaxi. Aqui a gente já volta para as nossas 11 correntinhas. Aí, primeiro, a gente vai fazer os 3 pontos altos na correntinha maior aqui, da volta de baixo. Então, aqui, meus pontos altos duplos. Aqui, a gente pode trazer, né, mais aqui pra esquerda, para fazer mais 3 correntinhas. E outros 3 pontos altos duplos neste outro espaço. Aqui, mesma coisa, tá? A gente tem mais 3 correntinhas e outros 3 pontos altos duplos nesse espaço aqui. Então, laço 2 vezes para fazer esses 3 pontos altos duplos. E aqui, mais 3 correntinhas para fazer essa sequência final, tá? Essa parte, então, tá assim, ó, agora. Aqui, as 3 correntinhas. Aí, primeiro, a gente vai fazer nos 4 pontos aqui, um ponto alto duplo em cima de cada um e fechar junto aqui os últimos 2, tá? Então, aqui, primeiro os 4 pontos, um sobre cada ponta da volta de baixo. Aí, aqui eu lacei 2 vezes para fazer primeiro um aqui, né, no próximo. Laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2, fico com 2 aqui. Laço 2 vezes e vou fazer o último aqui em cima desses 2, né, que estão fechados juntos, aqui da volta de baixo. Então, vou tirando de 2 em 2 até ficar com 3, laçar para fechar tudo, tá? E aqui já é o recomeço, onde a gente já laça direto para fazer mais 2 fechados juntos. Então, primeiro veio na junção aqui dos 2 da volta de baixo e fecho junto com o seguinte, que é o que está bem aqui ao lado, tá? Aqui a gente já volta, então, para os pontos sobre ponto, né? Os 4 que a gente tem aqui, tá? Aqui já é exatamente a mesma coisa que a gente fez no começo. Então, aqui, essa parte vai ficar assim, ó, tá? Abrindo, né? E aqui a gente tá fechando essa ponta que vai fechar lá em cima, tá? Então, vou seguir assim mais essa volta até completar. Ó, gente, chegando aqui, então, no final de mais uma volta, fiz os 2 últimos pontos altos duplos fechados juntos. E vou fechar exatamente igual nas voltas de baixo, tá? Na junção aqui dos 2 primeiros pontos que também fecharam juntos. E aí, tá feita aqui mais uma volta. Essa foi a nossa 17ª volta. Bom, a próxima volta é também bem parecida com essa última que a gente fez, tá? Primeiro, 2 pontos altos duplos fechados juntos. Aí, vão sobrar 3 para fazer ponto sobre ponto. Aqui, em todos esses espacinhos, tem as 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos, né? Aqui, aqui, aqui e um no espaço grande. Depois do conjunto, a gente vai fazer as 11 correntinhas para fazer o ponto baixo e as 3 correntinhas e fechar aqui essa ponta, tá? Aí, aqui, a gente repete, né? Faz as 11 correntinhas primeiro, o conjunto de 3 pontos altos duplos aqui, aí 3 correntinhas, os outros conjuntos aqui nas outras 3 alcinhas, e aqui, primeiro 3 pontos altos duplos, um em cima de cada ponta da volta de baixo, e depois os 2 aqui fechados juntos. Então, aqui começando, a gente sobe as 3 correntinhas, laça 2 vezes, vem aqui na parte de cima do ponto ao lado, para ir laçando e tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar aqui o ponto junto. Aqui nos próximos 3, a gente faz um em cima de cada um. Então, aqui o conjunto, faço as 3 correntinhas e agora eu vou fazer os 3 pontos altos duplos aqui nessas alcinhas, tá?
Então, fiz aqui na primeira alcinha, faço mais 3 correntinhas para fazer outros 3 pontos aqui na próxima alcinha. Mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos na próxima. E aí, aqui mais um, tá? Então, 3 correntinhas. E o último vai ser aqui no espaço maior aqui de correntinha que a gente tem. Então, laço 2 vezes e faço os 3 pontos altos duplos aqui. Então, a gente fica com 4 aqui, tá? Agora, 4 conjuntos desse. Aí, depois, a gente vai fazer as 11 correntinhas para fazer o ponto baixo aqui na alcinha. E fechar essa ponta, tá? Então, aqui eu faço as 3 correntinhas, outro ponto baixo aqui na outra alcinha, tá? Aqui foi a ponta do abacaxi que a gente fechou. E aqui pro lado de cá, a gente repete, né? Então, é a mesma sequência invertida. Então, 11 correntinhas. Laço 2 vezes para fazer primeiro os 3 pontos altos aqui na alça maior. Aqui a gente pode dar aquela puxadinha, né, para chegar mais aqui pro lado esquerdo. E aqui a sequência de 3 correntinhas e 3 pontos altos duplos nas alcinhas, tá? Então, mesma coisa que a gente fez do outro lado, né? Então, aqui fiz, né, o segundo já, esse aqui foi o primeiro, 3 correntinhas. Tenho mais um aqui no próximo espaço. Aqui, mais 3 correntinhas e o último aqui. Então, aqui os 4 conjuntos do lado de cá, né? Aí, aqui, para fechar a volta, 3 correntinhas. E os pontos altos aqui em cima dos pontos da volta de baixo. Então, primeiro 3 e os outros 2 aqui fechados juntos, tá? Então, os 3, um em cima do outro. Um em cima de cada ponto, né? E aí, os 2 aqui que fecham juntos, tá? Então, laçando 2 vezes, a gente vem aqui no primeiro e solta de 2 em 2 as alcinhas para laçar, pegar o outro, fazer a mesma coisa, aqui, tá? Vou soltando até ficar com as 3 alcinhas e fechar tudo. Recomeço da volta, laço 2 vezes, pego primeiro aqui o ponto que tá fechado junto, também vou soltando de 2 em 2 alcinhas, laço, pego o que tá aqui ao lado e faço a mesma coisa até fechar, e aqui a gente já tá recomeçando, né? Então, vai ficar assim. Agora, então, com 4 conjuntos, o abacaxi aqui fechado, né, na pontinha, e aqui também o desenho vai fechando, tá? Então, vou seguir assim até completar mais essa volta. Então, aqui eu finalizei os 2 últimos pontos altos fechados juntos, e o fechamento, né, da volta é nos 2 primeiros pontos altos que fecharam juntos, tá? Então, a gente faz aqui o baixíssimo, e aí tá pronta aqui mais uma volta. Essa aqui foi a 18ª. Bom, na próxima volta, então, a gente vai fazer o seguinte. Essa parte aqui do começo é praticamente igual. A gente vai fazer os 2 pontos aqui que fecham juntos, né, duplos, e aí vão sobrar 2 pra gente fazer um em cima de cada um. Aqui, a gente repete essa sequência dos 3 pontos altos duplos, tá? Então, 3 correntinhas. E agora, a gente vai ter 5 conjuntos, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e um na alça mais comprida. Aí, a gente faz 13 correntinhas agora e faz um ponto baixo aqui em cima, tá? Dessa última alcinha que a gente ficou do nosso abacaxi. Aí, a gente repete as 13 correntinhas para fazer o conjunto de 3 pontos altos duplos aqui, 3 correntinhas e os outros conjuntos nessas outras alcinhas, tá? E aí, aqui, a gente tem as 3 correntinhas para finalizar essa parte, né? Da sequência, com 2 pontos altos aqui, duplos, ponto sobre ponto, e os outros 2 fechados juntos para
recomeçar, tá? Então, aqui vou subir as 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto que vai fechar junto, né? Laço 2 vezes, venho no segundo, vou soltando aqui até fechar e faço mais os outros 2 pontos, um em cima de cada um aqui, dos que ficaram, né? Dos que sobraram, que aqui a gente tá afunilando a cada volta. Aí, aqui é a nossa sequência de conjuntos, tá? Então, 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos nos espaços aqui. Daí, mais 3 correntinhas e outro conjunto aqui. Mais 3 correntinhas e outros 3 pontos altos aqui na próxima alça. Mais um aqui. Aí, 3 correntinhas para fazer o último aqui nessa alça mais comprida. Então, a sequência aqui, tá? Agora, aumentando mais um. E aí, agora, em vez de 11 correntinhas, como a gente vinha fazendo, a gente vai fazer 13. Então, 13 correntinhas, e aí vou fechar com um ponto baixo aqui na ponta do abacaxi, tá? Na alcinha aqui de 3 correntinhas da volta de baixo. E aí, 13 correntinhas para fazer a mesma coisa pro outro lado. Então, aqui a gente recomeça na sequência dos 3 pontos altos duplos e as 3 correntinhas. Laço 2 vezes para fazer a primeira nessa alça mais comprida. E aí, a gente segue aqui fazendo a mesma coisa em todas as outras alcinhas. E aí, aqui o último, né? 3 correntinhas e mais um nessa última parte aqui. Aí, a gente tem aqui mais 3 correntinhas para finalizar a sequência aqui, fazendo 2 pontos altos, ponto sobre ponto, e os 2 que fecham juntos, tá? Então, aqui, pego o primeiro, vou tirando de 2 em 2 alcinhas para fechar junto com o segundo, tá? E aqui, recomeço de volta, mesma coisa, a gente pega primeiro o que fechou junto da volta de baixo, vai soltando de 2 em 2 para fechar ele junto com o próximo. Também vou soltando aqui até conseguir fechar, tá? Então, agora aqui vai ficar assim, né? A gente finalizou o abacaxi e fez esse ponto baixo. Aqui, aumentando mais um pouquinho esse desenho que a gente tá fazendo. E o bico aqui cada vez mais fechado, tá? Então, vou seguir até completar mais essa volta. Bom, gente, então aqui pra fechar essa volta, a mesma coisa, né? Acabamos aqui com 2 pontos altos duplos fechados juntos. E a gente vem fechar aqui na junção dos primeiros pontos altos duplos fechados juntos também. E aí, tá feita aqui a nossa volta de número 19. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima, então. Próxima volta é o seguinte, parecidíssima com essa também. Ponto alto fechado junto aqui, 2, né? O primeiro aqui e o segundo. E um só ponto sobre ponto, tá? Que é o único que sobrou aqui. Aqui, aquela sequência toda de 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos, tá? Em todas essas alcinhas aqui, até chegar na comprida. E aí, a gente vai fazer agora 15 correntinhas e vai fazer outro ponto baixo em cima desse ponto baixo que a gente já tem. Aí, 15 correntinhas e a gente volta fazendo aqui a mesma coisa, os 3 pontos altos duplos, né? Em cima de todas as correntinhas aqui, até chegar de volta aqui, fazer as 3 correntinhas e fazer um ponto alto só, duplo aqui, e os 2 que vão fechar juntos para recomeçar, tá? Eu vou subir aqui, então, as 3 correntinhas, laçar 2 vezes para fazer o ponto alto do lado aqui que vai fechar junto.
mais o outro ponto alto sozinho, agora que sobrou só ele, né? Ponto sobre ponto. Agora aquela longa sequência de 3 pontos altos duplos e as 3 correntinhas, tá? Até chegar aqui na alça grande. Aí aqui, ó, apesar de essa alcinha aqui já tá bem inclinada, né? Que foi a que fez o ponto baixo aqui, a gente faz os 3 pontos altos duplos aqui na alça grande. Aí as 15 correntinhas. E aí a gente faz aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo que a gente já tem aqui da volta de baixo, tá? E aí, a gente vai fazer mais 15 correntinhas. Aí, aqui, a gente faz primeiro, então, os 3 pontos na correntinha mais comprida, aqui. E aí, a gente segue a sequência aqui, fazendo nas outras alcinhas também. Vou empurrar aqui um pouquinho, só pra mostrar como que vai ficar, ó. Então, aqui a gente vai ficar assim, tá? Com uma sequência grande aqui, com vários pontos, né? Dos 3 pontos altos. E aqui a gente vai seguir, tá? E essa parte do meio vai ficar assim. Então, vamos continuar até chegar aqui no comecinho novamente. Gente, aqui, ó, eu tô mais ou menos no meio da volta, tá? Comecei aqui. E aí, cheguei aqui, ó, tá o nozinho, entrou um fio amarelo agora na troca, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar essa meia volta que eu fiz e vou recomeçar fazendo a volta usando o fio onde já tem a troca para amarelo, tá? Quem estiver usando o mesmo fio ou parecido, precisa fazer isso? Não. Eu só tô mostrando porque eu vou querer aproveitar esse fio que agora apareceu de outra cor e vai dar uma iluminada aqui para fazer a volta toda, tá? A gente já tá quase acabando a mandala. Então, pelo menos essas últimas voltas eu vou aproveitar. Então, eu vou fazer isso, vou desmanchar. A gente não tem muito como saber nesse novelo exatamente quando que a troca de cor vai aparecer, né? Então, às vezes acontece isso, tá? A gente faz um pedaço, acaba desmanchando, se quiser, né? Porque senão dá pra seguir aqui também, né? Uma troca suave, também não é nada gritante assim. Mas eu vou fazer mais isso pra aproveitar mesmo a troca de cor. Ó, gente, então aqui eu desmanchei, cortei, né, o pedaço, fiz uma bolinha aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer igual a gente fez lá embaixo quando a gente cortou, pra recomeçar, tá? A gente fica com essa alcinha, eu vou passar o fio que eu cortei por dentro dessa alcinha. E puxar, tá? Então, aqui fica fechado, ó. Depois eu vou arrematar isso aqui no final, e aí eu vou recomeçar desse ponto mesmo. Então, aqui a gente faz o nó corrediço, como a gente fez lá embaixo, né? Quando a gente cortou e recomeçou. Vou passar a agulha aqui no meio, na junção dos 2 pontos, né? Que é o início da volta mesmo. Puxo aqui esse nozinho, prendo na agulha, trago pra frente aqui subindo 3 correntinhas. E laço 2 vezes pra fechar junto aqui com o ponto do lado, tá? Nem vou pegar as linhas aqui pra prender, depois eu faço isso com a agulha de tapeceiro. Então, aqui, o primeiro ponto, né, que fecha junto com o outro, e aí já logo a gente faz o único aqui que sobrou, né? Então, isso aqui eu já expliquei, né? Essa volta toda eu já expliquei, só mostrei aqui esse pedacinho mesmo pra vocês verem essa troca como que ficou, tá? Então, vou seguir assim. Ó, gente, então aqui finalizei essa volta, ficou aqui inteira, né, com essa parte mais clara, misturada com a linha amarela. Vou fechar aqui, na parte de cima, aqui na junção, né, dos 2 primeiros pontos altos, como nas voltas de baixo, com o baixíssimo. E aí, essa foi a nossa 20ª volta. Ó, gente, na próxima volta, então, pelo gráfico, seriam 4 pontos altos duplos fechados juntos aqui para fechar esse desenho, tá? Eu vou fazer de 2 em 2, aqui vou fechar junto, aqui, e na próxima volta só que eu vou fechar
de fato, essa ponta para deixar ela um pouco mais alongada, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos fechados juntos, estes dois primeiro, depois estes dois, e aí sigo fazendo as 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos, né, em todas os espacinhos aqui, até nesse mais comprido, e aí aqui no meio a gente vai ter só 3 correntinhas para seguir fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui para começar, eu vou subir 3 correntinhas, laço 2 vezes para fazer o outro ponto alto duplo aqui que vai fechar junto, e aqui vou seguir com as 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos, então, em todos os espaços. Ó, gente, aqui então, fiz na alça maior, aqui a gente tem só 3 correntinhas, e já laço 2 vezes para fazer aqui na outra alça maior e seguir com as 3 correntinhas e os 3 pontos altos duplos aqui pro outro lado também, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, e aí a gente segue até chegar aqui na ponta. Aí, aqui, fiz os 3 últimos pontos altos aqui da sequência, né? As 3 correntinhas, laço 2 vezes para fazer. Primeiro, 2 pontos altos duplos fechados juntos aqui. Fecho tudo. E aí, faço os outros 2 aqui, tá? E aí, seguimos aqui na mesma sequência, tá? Aqui já voltei para os 3 pontos altos duplos novamente. Então, aqui vai ficar assim, tá? Por enquanto, na próxima volta a gente fecha, e essa parte aqui dos 3 pontos altos, tá? Então, vou seguir até chegar aqui no fim, pra fechar, né, aqui os últimos 2 pontos ao lado desses 2 primeiros que a gente fez. Então, aqui finalizando essa volta, fiz os 3 últimos pontos altos duplos, as 3 correntinhas. Vou fazer os outros 2 pontos aqui, que são os que fecham junto. Então, vou tirando aqui de 2 em 2 alcinhas, laço para pegar no outro aqui também. Tiro de 2 em 2 alcinhas, e aí laço para fechar tudo junto. E aí, faço o fechamento aqui na junção, tá? Dos 2 primeiros pontos altos. E aí, ficou assim, então, a nossa 21ª volta. Bom, na próxima volta, então, a gente tem que fechar, né, essa pontinha aqui e seguir fazendo os 3 pontos altos duplos e as 3 correntinhas, tá? Então, aqui, a gente tá no meio, né, do desenho que a gente vai fechar, como em todas as outras voltas, né? A gente iniciou sempre aqui pelo meio. Eu vou subir, então, para começar aqui, só 3 correntinhas, tá? Porque depois eu vou fechar ele com esse ponto, né? Vai ser o último ponto aqui, o que vai fechar junto. E aí, eu vou fazer as 3 correntinhas para seguir nos nossos 3 pontos altos duplos em todos os espaços aqui de correntinha que a gente tem, tá? Então, esse comecinho, ó, vai ficar assim, tá? 3 correntinhas aqui são a de separação, e o ponto aqui que a gente vai deixar ele, né, até chegar no fim para fechar junto com o outro, tá? Então, vou seguir assim, esses 3 pontos altos duplos aqui, dentro de cada espacinho, até chegar aqui na outra ponta. Ó, gente, então, aqui fiz os 3 pontos altos duplos, as 3 correntinhas, e cheguei aqui pro fechamento da ponta completa, né? Então, laço 2 vezes, pego aqui na primeira alcinha, tiro de 2 em 2, laço 2 vezes, pego o outro ponto alto aqui, tiro de 2 em 2, laço e fecho tudo, igual a gente já fez nos pontos lá das voltas de baixo, né? Nos pontos altos duplos fechados juntos. E aqui, a gente vai fazer as 3 correntinhas e volta para os 3 pontos altos duplos. E aí, vai ficar assim, tá? Essa pontinha ficou mais fininha aqui em cima, tá?
E aí, essa parte a gente segue com os nossos 3 pontos altos duplos até fechar aqui, tá bom? Então, vou seguir. Então, aqui chegando no final, depois de fazer os 3 últimos pontos altos duplos e as 3 correntinhas, a gente precisa fazer o fechamento aqui, né? A gente tá com um ponto só aqui, a gente tem que fazer outro ponto em cima desse que fechou junto aqui da volta de baixo. Então, aqui a gente vai laçar 2 vezes, vem aqui na parte de cima, né, do ponto, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2, e aí eu vou fechar com esse primeiro ponto de correntinha aqui que a gente tem. Então, eu venho aqui na parte de cima dele, que aqui no caso foi a terceira correntinha, lacei aqui e vou fechar tudo junto, tá? Ó, gente, então tá feita aqui a nossa 22ª volta, né? Que terminou com o desenho aqui. Pelo gráfico terminou na volta de baixo, mas eu fiz esse alongamento aqui, então agora o desenho tudo tá pronto. A gente pode usar essa volta aqui como última, tá? E já partir para as finalizações aqui, porque o desenho tá pronto. Ou se quiser, dá para fazer mais uma volta só com pontos baixos e correntinhas para aumentar mais um pouco. Acho que isso depende um pouco do tamanho do ar, do que você está pensando aí em questão de tamanho da mandala. E se você já tem, por exemplo, se você já tiver um aro que encaixe melhor nesse tamanho, você pode parar por aqui, tá? Na última volta do gráfico tem uns 5 pontos altos duplos aqui com um monte de correntinha, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou repetir aqui os 3 pontos altos duplos com as 3 correntinhas, tá? Para quem quiser aumentar, na mandala azul eu finalizei aqui, mas nessa eu vou fazer aqui uma volta a mais. Então, primeiro a gente tem que vir aqui pro ponto do lado, né, pra correntinha do lado, fazendo um baixíssimo, pra gente entrar dentro aqui do espaço de correntinha. Eu gosto de fazer aquele baixíssimo por dentro aqui do espaço. E aí, a gente vai subir as 4 correntinhas com o primeiro ponto alto e fazer mais 2 pontos altos duplos aqui dentro do espaço, como a gente fez aí em todas essas voltas de baixo, né? Ó, gente, então aqui é só ir preenchendo, né? Como a gente já fez aí, todos os espaços, inclusive os que a gente tem aqui, tá? Ao lado da nossa ponta aqui. Então, eu vou fazer essa última volta aqui, né? Que é esse princípio para fazer esta última volta ou até mais voltas, se você quiser. De repente, você tem um aro bem grande ou você quer fazer uma mandala maior, dá para aumentar um pouco nessas voltas de cima, tá? Então, aqui finalizando a sequência de 3 pontos altos duplos e as 3 correntinhas, vou fechar aqui com baixíssimo no primeiro ponto alto, né? Na 4ª correntinha aqui do primeiro ponto alto, tá? E aí, tá feita aqui nossa 23ª volta, eu vou parar nessa, tá? E independente de você ter parado na anterior, ou se quiser ainda fazer mais uma igual aqui, a sequência daqui pra frente vai ser a mesma. Então, primeiro aqui, a gente vai cortar. E aqui, eu vou só passar a pontinha por dentro aqui pra finalizar, tá? Não vou fazer nenhum tipo de acabamento especial aqui, que não precisa. Aí é só puxar bem aqui. E aí, a gente vai arrematar aqui esse fio, né, que é o último. E os outros aqui que ficaram, né, daquela parte que eu cortei e tal. E aqui também que eu fiz a troca de cor, tá? E aqui é muito simples, é só a gente pegar a agulha de tapeceiro e ir passando aqui por trás e depois cortar, tá? Esse aqui a gente pode só cortar, né, que ele estava preso aqui nos pontos altos. Estes dois, né, na verdade, tá? E esse aqui, se quiser puxar mais um pouquinho, ó, ele fecha bem. E aí, também, vou passar o fio aqui por dentro. Nesse aqui do meio, eu vou passar na primeira alcinha mais próxima aqui que eu tenho. E vou dar um nozinho, tá? E aí, eu coloco o fio escondido aqui por dentro desses primeiros pontos. E aí, a gente pode cortar todos os fios. Ó, gente, então aqui, depois de arrematar e cortar todas as pontinhas, a gente pode fazer a blocagem, tá? Dessa mandala, que é esticar ela em algum lugar, uma cama, um sofá grande, assim, e colocar uns alfinetes, né? Pelo menos nas partes principais aqui, pra ela dar uma acomodada no tamanho e ficar mais certinha, esticada, assim, tá? Então, aqui, depois de estar blocada, a gente vai começar a pensar no tamanho do aro. Pra mandalas maiores, assim,
eu falo que a gente precisa deixar um tamanho aqui um pouco maior, né? Do que aquelas mandalas menores, de 30 centímetros mais ou menos. Então, aqui, enquanto nas menores eu falo 3, 4 centímetros, aqui a gente deixa tipo 7, 8 centímetros de cada lado, tá? Entre o final do tecido e a parte de dentro do vão. Então, se você não tiver nenhum aro na sua casa, você vai medir o diâmetro da mandala e deixar 7, 8 centímetros aqui de cada lado. Ou seja, além do tamanho da mandala, você acrescenta 14 a 16 centímetros e mais o tamanho da borda, tá? Para saber a medida total aí da sua mandala. Então, aqui eu escolhi esse aro, que tem 66 centímetros. Ele é um bom tanto menor do que da mandala azul, tá? Por isso que eu sempre falo para deixar para ver qual que vai ser o tamanho do aro no final do trabalho, né? Porque mesmo eu usando a linha semelhante e eu mesma fazendo o trabalho, ficou menor, tá? Então, aqui eu vou primeiro fazer umas linhas guias, né? Aquelas linhas que depois a gente corta, vou prender aqui no aro todas as pontas aqui, essa mais comprida, e vou prender aqui no meio também, tá? Para deixar a mandala já numa posição do desenho reto, né? Para na hora de a gente passar o fio, a gente vai ter que passar o fio único para amarrar essa mandala, ficar mais fácil, tá? Porque aí a mandala já vai estar presa aí na posição certa. Então, aqui eu amarrei, né? Não só essa ponta mais comprida, essa aqui desse abacaxi menor, e aí acabei prendendo aqui no meio também, tá? Porque aí na hora de passar o fio, como vai ser um fio muito comprido, o aro já é grande, fica um pouco mais fácil aqui pra segurar a própria linha, tá? Então, agora eu vou cortar rente aqui, todos esses fiozinhos, pra não ficar atrapalhando na hora de passar com um fio maior, tá? Então, vou cortar todas essas pontinhas aqui. Ó, gente, então depois de cortar aqui todas as pontinhas, né? A gente vai vir com a nossa linha. Eu cortei um fio aqui de 7 metros, que mesmo que sobre um pouco, né? Eu prefiro do que faltar. E aí, a gente vai passar aqui o fio, né? E vai passar aqui por todos os espacinhos, incluindo os espaços aqui que estão presos já, porque depois a gente vai cortar esse fio aqui, tá? E aí vai ficar um fio só aqui. Então, a gente vai passando pelos espaços aqui e vai puxando aqui com cuidado, tá? Pra não enrolar o fio. E aí, a gente traz aqui pra perto do aro, né? Se conseguir aqui, esses fios ajudam esses que a gente já tem presos aqui, ajudam o trabalho ficar aqui mais perto. Esse primeiro aqui, a gente pode até dar uma enrolada pra não ficar soltando, tá? Então, aqui a gente faz assim, ó, dá várias voltas nesse primeiro. Aqui onde a gente começou, no final a gente solta, tá? Não precisa amarrar nada, porque só de dar várias voltas aqui, ele já fica mais preso, tá? E aí, aqui, então, a gente vai puxando e fazendo aqui, ó. Aí, você consegue, com esse aqui primeiro preso, você consegue ir ajustando melhor, tá? E aí, a gente tenta deixar já na primeira vez que passar o fio, eles certinhos aqui. Então, já passei nesse que já tinha o fio e vou seguindo aqui, passando em todos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai seguindo assim até dar a volta toda e a ponta chegar aqui do outro lado pra gente amarrar junto com essa, tá? Ó, gente, então aqui, depois de passar o fio todo, né, por todos os espacinhos aqui, eu dei um laço, tá? Sobrou um pouco de fio aqui, eu cortei, né, desenrolei aquela parte aqui que a gente tinha deixado presa no começo, dei o laço, ajeitei aqui esses espaços, né? Se for preciso, aí vocês podem fazer isso também, pra ficar mais ou menos simétrico aqui, tá? Deixa do jeitinho que você quiser, dá pra deixar mais retinho ou mais inclinado. E aqui a gente tem que dar um nó, né? E depois cortar esses fiozinhos. Então, aqui pra dar o nó, a gente solta aqui o laço e traz o nozinho aqui pra perto da parte de dentro do aro, tá? Que é onde a gente vai começar aqui a fazer o arremate. Então, aqui com cuidado pra não deixar escapar, a gente faz os nós aqui atrás, tá? Aqui pode dar até 3 pra ficar bem preso. Aí, esse fio aqui, então, a gente vai esconder, né, por dentro, tá?
que nem a gente fez com os outros que tinham sobrado. A gente tem que cortar esses fios guia aqui que sobraram com muito cuidado, tá? Tem alguns lugares aqui que a linha tá sobreposta, assim, quase uma em cima da outra, então tem que tomar muito cuidado para cortar. E quem quiser pode passar mais um fio aqui para ficar aquele efeito cruzado, igual ficou a mandala azul, tá? Só passar o fio no outro sentido, então vai ficar assim, tipo, um para cada lado, tá? Então, eu vou arrematar aqui, vou cortar os fiozinhos e vou passar esse segundo fio. Ó, gente, esse segundo fio, então, eu fiz a mesma coisa, tá? Prendi aqui, dei umas voltas aqui no comecinho. E aí, você vai passando pelos mesmos lugares, né? De forma que ele fique assim, no outro sentido, tá? Aí você pode ou puxar um pouquinho esse aqui pra ficar assim mais cruzado, ou deixar desse jeito, dá pra fazer de várias formas, tá? Então, é assim que faz. Vou continuar aqui até dar a volta toda. Então, aqui, depois de passar o outro fio, a gente faz a mesma coisa, tá? Eu dei os nós aqui, na parte de trás, perto do comecinho do trabalho aqui pro lado de dentro, e vou esconder esses fiozinhos aqui também, tá? E depois cortar. Bom, gente, então depois de arrematar e cortar os últimos fiozinhos, ficou pronta a nossa mandala. Ficou bem longo o vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Em algumas partes que eram bem repetitivas, eu tentei dar uma acelerada. Então, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, entrem em contato comigo ou aqui pelos comentários ou pelo direct do Instagram, que tem o mesmo nome daqui. E aí eu tento ajudar vocês, tá bom? Mas espero que tenha dado tudo certo aí, que vocês tenham gostado. Agradeço muito por estarem comigo aqui mais uma vez e até a próxima!